pessoas encontrarem felicidade no trabalho que têm agora ou encontrarem um outro trabalho onde vão ser felizes que não aquele que têm agora? Nós, antes de mudarmos, nós temos que nos sentir bem onde estamos. Há um trabalho de comunicação comigo próprio antes de eu fazer qualquer tipo de comunicação lá para fora. A quê nós queremos dizer não? A quem é que nós queremos dizer não? E quando é que nós vamos dizer não? Eu diria que perguntas é a base para desbloquear. Ora, muito bem-vindos ao Carismágico Podcast. O Carismágico Podcast é o sítio onde vamos falar sobre comunicação, porque falar é fácil, mas comunicar é mágico. E hoje temos connosco uma mágica, temos connosco uma comunicadora mágica que muitos de vocês com certeza conhecerão, e aqueles que não conhecerão estarão maravilhados neste momento para poder conhecer. Olá, Ana Rita, estás boa? Olá, Ricardo, estou bem, e tu? Muito bem, obrigado por teres aceito o meu convite para estares aqui nesta nossa amigável conversa. Espero que seja muito agradável, principalmente para nós, porque mais do que tudo nós é que a vamos ter e portanto tem que ser fixe para nós, mas que já agora para as milhares de pessoas que nos acompanham em direto no YouTube, aqui está um 9, onde eu estou a ver aqui, tenho aqui o telemóvel ao lado, está um 9, deve ser 9 mil milhões de pessoas que estão neste momento a ver. E portanto, à partida, depois os outros veem indiferido. Fala-nos um bocadinho de ti, Ana Rita. Ok, então, olha, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, por estar aqui. É um enorme prazer, é um privilégio poder contribuir também para esta comunidade. Pronto, o meu nome é Ana Rita, eu ajudo profissionais, líderes e empreendedores a irem trabalhar todos os dias com um sorriso no rosto, que esse é o principal objetivo. É no trabalho onde nós passamos a maior parte do nosso tempo e, portanto, é lá que nós também nos podemos sentir realizados. Então o meu trabalho passa por isso, para ajudar profissionais a sentirem-se realizados no seu trabalho. Isto mais a nível profissional. A nível pessoal são muitas coisas, portanto, qual delas é que tu queres que eu foque? De qual delas? Olha, eu até vou começar por essa parte profissional, porque há pouco tempo, quer dizer, se calhar já foi para aí há uns anos, mas há relativamente pouco tempo vinha um estudo qualquer numa cena que já não me lembro, mas era um estudo que dizia qualquer coisa como 71% das pessoas diz não se sentir feliz no seu emprego, não gostar do seu trabalho, não gostar daquilo que faz. O que quer dizer que tens muito trabalho, muito para fazer, muito mercado para onde chegar. Da tua experiência, é mais fácil, ou seja, o que é que costuma acontecer na tua experiência? É as pessoas encontrarem felicidade no trabalho que têm agora ou encontrarem um outro trabalho onde vão ser felizes que não aquele que têm agora? Como é que funciona? Olha, na verdade, nós, antes de mudarmos, nós temos que nos sentir bem onde estamos. E sentirmos bem não significa aceitarmos muitas vezes determinados trabalhos onde possamos estar a ser, onde não possamos estar a ser vistos e valorizados. E muitas vezes nós estamos num ambiente onde nós precisamos também de impor comunicar, onde nós precisamos de partilhar, onde nós precisamos criar essa conexão. E muitas vezes o que acontece é, nós pensamos que a realização está num outro lado, está num outro trabalho, e na verdade, a maior parte das vezes, começa onde nós estamos agora. Começa, não significa que depois não possa haver essa mudança, mas começa onde nós estamos agora, onde nós possamos partilhar e desenvolver aquilo que eu chamo as competências emocionais e sociais no local de trabalho que temos atualmente. Porquê? Porque nós podemos até mudar de trabalho, vamos para um outro ambiente, com outras pessoas, mas nós vamos para esse ambiente. Portanto, nós vamos levar para lá os nossos padrões, as nossas crenças, a forma como nós vemos o mundo. E então é importante neste processo nós nos conhecermos. Portanto, para responder à tua pergunta, na verdade é um misto. Há pessoas que começam a trabalhar comigo e querem muito mudar de trabalho, e nós temos testemunhos desses, de pessoas que quando chegam querem mudar de trabalho e depois percebem que afinal não era mudar de trabalho, porque isso não ia fazer a diferença. E temos testemunhos de pessoas a dizerem que hoje vão felizes todos os dias para o trabalho, mesmo não tendo mudado do local onde estavam. Mas às vezes nós precisamos nos mudar a nós primeiro.
Então, eu diria que não há uma ciência exata aqui, não. É mudar de trabalho que realmente nos traz a realização ou é ficar no mesmo trabalho. Depende, porque o contexto pode ser muito diferente e cada um de nós tem o seu contexto. Diria que a principal mudança está em nós. No fundo também acontece o mesmo nos relacionamentos, não é? Que às vezes as pessoas estão à procura de um relacionamento diferente que as vá fazer feliz, quando não é, há aquela piada do tipo que disse: "Epá, já me casei 7 vezes e nunca funcionou. Qual é o ponto comum entre esses 7 casamentos? Ah, espera aí, sou eu." Exato. É um bocado aquela, ou seja, há aqui um trabalho, e isto pegando aqui na comunicação, há um trabalho de comunicação comigo próprio antes de eu fazer qualquer tipo de comunicação lá para fora. E tu falaste ali de uma coisa muito importante, relativamente aqui ao trabalho, que eu tenho a certeza que abordas, que eu hoje abordei também na newsletter que mandei, sobre o dizer não, não é? Sobre conseguirmos dizer não, conseguirmos impor. Como é que tu trabalhas essa comunicação, quer interna, quer depois externa, com os teus clientes? Que coisas é que são chave que tu trabalhas com eles para eles aprenderem a comunicar melhor consigo próprios, naturalmente, a definirem os seus objetivos e a terem uma mentalidade, um discurso interno que seja mais proveitoso para eles, mais de acordo com os objetivos que eles querem, e depois, em algumas coisas também, ajudá-los a estabelecer limites e a comunicar esses limites, certo? Olha, a primeira coisa é percebermos, no fundo, qual é que é o contexto. Então, Uhum. uma das coisas que é importante para nós sabermos dizer não é percebermos qual é que é o contexto onde nós estamos e quais são os limites, qual é efetivamente a quê que nós queremos dizer não, a quem é que nós queremos dizer não e quando é que nós vamos dizer não. Eu diria que que estes são três pilares fundamentais. Então, Certo, uma das primeiras coisas que nós precisamos de ter é esta capacidade de conseguir ler o contexto, é esta capacidade de nós conseguirmos identificar, de conhecer. Então há aqui uma parte que eu diria eu vou usar o autoconhecimento, mas observação. Uma parte da observação que é fundamental, ou seja, ok. porque senão nós entramos muitas vezes nisto. Eu sou uma pessoa que não sei estabelecer limites, então vou começar a dizer não a tudo e a todos, e agora vou começar a dizer não, eu agora sou a pessoa que diz que não, eu agora recuso tudo. Então nós Certo. passamos de um extremo para o outro. E não é esse o objetivo. O objetivo é nós percebermos que há em determinados contextos, e se calhar já te aconteceu, que um não ali é um não bem dito, mas num outro contexto já pode ser um sim. Então depende do contexto, depende da situação, por isso é que é importante perceber o que é que nós queremos dizer que não, a quem é que nós queremos dizer que não e quando é que nós precisamos de dizer que não. Então eu diria que aquilo que mais ajuda os meus clientes é nesta identificação e, Uhum. sobretudo, terem a mentalidade também para perceberem isso, o autoconhecimento e depois de fazerem este planeamento do quê, como, para quê, mas aqui o importante do para quê que eu vou dizer que não, e entrarem em ação. Portanto, não é um extremo eu digo que sim a tudo e de repente vou dizer que não a tudo, e assim eu mostro que sou uma pessoa assertiva e que diz que estabelece limites. Pode não ser. Sim. E há sempre uma escadinha que é importante subir. Tu sentes que as pessoas vêm à tua procura, mais à procura de boas perguntas para os fazerem pensar ou de respostas para poderem dar? Olha, é uma excelente pergunta que eu se calhar tenho que perguntar aos meus clientes. Mas, O que é mas que tu eu sentes? O diria, que é que tu sentes? mas Sim. eu diria que talvez numa primeira fase, e sobretudo quando queremos uma mudança, talvez nós queremos soluções rápidas, não é? Uhum. E talvez numa primeira fase seja esse o desejo. Uhum. Mas, na verdade, quando entram no processo, o que eles querem é pensar melhor. Porque quando nós aprendemos a pensar melhor, e isto é Uhum. dos meus motos principais também, quando nós Uhum. aprendemos a pensar melhor, nós também aprendemos a ler melhor o contexto, a perceber melhor as situações, a conhecermos-nos melhor, e portanto eu diria que eles vêm talvez porque querem soluções rápidas, mas ficam porque aprendem a pensar melhor. Então Sim. eu sinto que é isto. Sim. A maior parte das vezes, eu trabalho, raramente faço coaching 1 para 1 hoje em dia, a não ser nos processos de mentoria que eu tenho, em que algumas sessões são individuais.
Mas de resto, tirando isso, é muito raro fazer isso. Aquilo que eu sinto muitas vezes quando estou seja em palestras, seja em informações, é que as pessoas vão muitas vezes à procura do quick fix, não é? Da tal palavra mágica, da solução rápida, daquela resposta que quando dão, fazem isso. E mesmo no conteúdo, e tu também fazes conteúdo para as redes sociais, nós percebemos que o conteúdo que chega a mais pessoas mais rapidamente é um conteúdo mais de respostas do que propriamente fazer perguntas para as pessoas pensarem. E isto porque eu acho que é mais ou menos do sentido de sobrevivência quase do ser humano, de querer encontrar ali o truque, a dica, a cena que de repente vai fazer aquilo funcionar. Eu em outras coisas também me revejo nisso, não é? Que é eu, sei lá, estou à procura de coisas sobre alimentação e estou à procura diz-me o que é que eu tenho que comer para emagrecer. A resposta é não comer. Normalmente é isso que funciona para emagrecer. Ou qual é aquela cena que eu vou fazer que vai fazer com que eu não sei o quê. Ou seja, também ando à procura um bocado disso. E claro que depois, se alguém me ajuda a começar a pensar, não é? A começar a dizer assim, olha, não, mas em vez de o que é comer é, ok, que tipo de plano é que tu queres, que tipo de objetivos é que tu tens, que tipo de contexto é que tu tens na tua vida, que tipo de coisas. E aí começamos de facto a pensar, e esse é o grande, mas há ali um momentozinho em que nós temos que conseguir conquistar a pessoa para esse pensar, não é? Porque não é? Quais são algumas das coisas que tu resistes a dar uma resposta rápida quando na verdade às vezes te apetece dar uma resposta rápida? Ou seja, em que momentos é que tu sentes assim, opá, eu devia lhe dizer isto, mas vou-lhe fazer uma pergunta para ver se ele chega lá por ele. Sim. Olha, muito chega-me também esta questão do adiar tarefas, do planeamento, e então eu resisto muito a dar aquelas estratégias que eu sei que talvez funcionam para a maioria, mas eu Uhum. gosto sempre também de perceber o contexto. Então, Ok, eu faço muitas vezes as perguntas e é genuinamente porque eu preciso de perceber mais sobre daquela pessoa, eu tenho certo. curiosidade. Uhum. Então, muitas vezes estou-lhe a fazer perguntas para me também conseguir ajudar a perceber quais são as melhores estratégias que poderiam funcionar. Mas chega ali às Uhum. vezes um momento que eu já percebi qual é que pode ser a melhor estratégia para aquela Sim, pessoa. Mas é aqui que eu mais resisto em dar porque aquelas estratégias de produtividade e tudo mais certo. que existem por todo o lado, mas por vezes há aquelas estratégias que são mesmo. Eu já percebi que aquela estratégia vai funcionar, mas é importante que a pessoa chegue lá primeiro por ela. Então é onde eu resisto mais em fazer Ah, esse trabalho de dizer a solução. sim. O que é que tu sentes que tu comunicas em vários espaços diferentes, certo? O que é que no um para um, e estamos aqui muitas vezes a falar, ou seja, tu tens o programa Mapa e, portanto, tens aqui vários formatos em que as pessoas podem aceder a ti e ao teu conteúdo e ao teu conhecimento. No um para um, o que é que tu achas que são as ferramentas principais que tu, enquanto comunicador, utilizas para conseguir chegar até às pessoas? O que é que tu fazes, o que é que tu utilizas para conseguir chegar até às pessoas? Olha, primeiro de tudo, a estratégia número um são as perguntas, não é? Portanto, as Certo. perguntas é a base para desbloquear. Depois, tem muito a ver com qual é que é o perfil daquela pessoa a nível emocional. Ou Uhum. seja, eu, como nós trabalhamos aqui muito, como eu trabalho muito esta parte das competências emocionais, é importante perceber como, se a pessoa compreende as suas emoções, se ela consegue identificar, se ela consegue usar as emoções dela nos momentos em que são importantes. Então, as estratégias que eu mais utilizo nas sessões de um para um é a identificação de o que é que a pessoa está a sentir, porque é que ela está a sentir e como é que ela usa as suas emoções para os comportamentos que ela deseja a nível de futuro. Ou seja, porque muitas vezes esta questão da motivação tem muito a ver motivação é o motivo para a ação, tem a ver com as Uhum. emoções que estão por detrás dos objetivos que ela tem. Então as Uhum. estratégias que eu acabo por usar de uma forma assim, para dar coisas mais específicas depois, é esta identificação das emoções. Muitas vezes esta literacia emocional, Uhum. porque eu vejo que se nós conseguirmos compreender aquilo que estamos a sentir, é mais simples de termos comportamentos que são alinhados. Uhum.
E também é importante nós percebermos que somos diferentes, então, por detrás dos nossos comportamentos existem sempre os nossos sentimentos e as nossas emoções. E uma vez que nós somos seres diferentes, por isso é que eu estou a dizer, não há uma estratégia que eu diga, não, uso esta estratégia com todos os clientes que Uhum. passam por mim, eu de certeza absoluta que dou esta estratégia. Não te vou dizer isso porque estaria a mentir, sobretudo no Certo. individual. No individual não o faço porque se eu dissesse mesmo o que provavelmente todos partilham ali é compreensão das emoções. Uhum. Essa é quase como se fosse um pilar base. E fazes isso mesmo com homens que não têm emoções. Olha, engraçado. Isso é difícil, um homem não ter emoções. Como é que notas ao longo do tempo, tu já fazes isto, há quanto tempo é que fazes isto, Ana Há Rita? 10 anos. Há 10 anos. E ao longo deste tempo, com certeza notaste diferença nas pessoas e na forma como elas chegam até ti. Tu ainda notas muita resistência por parte, sei lá, o género masculino é muito mais resistente a falar desta cena das emoções, ou a identificar as emoções, ou a saber se quer identificar essas emoções versus o feminino, ou não, ou pá, hoje em dia já estamos todos muito equiparados nesse ponto. O que é que eu diria? Eu diria que há sim para as mulheres talvez uma maior facilidade em falar sobre emoções. Uhum, Existem talvez pelo conjunto de crenças, porque as mulheres são mais emocionais ou mais emotivas, apesar de ser diferente, emocionais e emotivas. E para os homens não, os homens nós temos esta crença que os homens são mais racionais e que não sentem as emoções. Na verdade, todos uhum, sentimos emoções. O que eu noto que é muito interessante nos homens é que por vezes eles vêm e dizem, sou muito racional, sou uma pessoa muito racional, muito prática, muito pragmática. E depois é interessante que à medida que nós vamos desenvolvendo o processo, eles vão entendendo que afinal aquilo que eles acham que estão a ser racionais e pragmáticos, na verdade são as emoções deles que estão a tomar poder, às vezes o medo. Um homem que queira dar um salto na carreira, por exemplo, é muito pragmático, pensa nos números, pensa se aquele salto na carreira vai ter um impacto positivo ou negativo na sua família, ou seja, faz todo aquele uhum. Excel racional. Mas depois percebemos que por detrás daquele Excel racional está uma emoção, e neste caso muitas vezes um medo, de prepará-lo para. Só que alguns entram na paralisia da análise. Então, quando percebem que afinal a emoção é que está a dominar e que podem usá-la a favor deles e desbloquear e fazer aquele avanço na carreira que desejam, é sempre muito interessante. Então, o que é que eu noto? Que os homens, quando percebem esta parte mais das suas emoções e a tratar mais as emoções por tu, Uhum. desbloqueiam, talvez, não diria mais rápido, mas com uma leveza diferente às vezes que as mulheres que ficam em outros processos quando, quando entram na parte emocional. Ok. E tu há pouco estavas a falar sobre o identificar as emoções, sobre esta questão de conseguir nomear e identificar as emoções. Como é que isso ajuda se na verdade eu estou a sentir, certo? Ou seja, eu estou a sentir e quer saiba identificá-las, quer não saiba identificar, eu estou a sentir na mesma, mesmo que não saiba o nome disso. Os bebés, antes de terem palavras para as coisas, já sentem as coisas. Como é que isso de facto me vai ajudar a utilizar essa emoção de forma diferente? Digamos Uhum. assim, não é para ultrapassar nem nada, vou dizer utilizar essa emoção de forma diferente. Sim. Essa tua pergunta é interessante, mas eu vou pegar aqui no significado ou naquilo que é Hum, aceito, que é a inteligência emocional. uhum, Inteligência emocional é a nossa capacidade de conseguir identificar, compreender, usar e uhum, regular as emoções. ok, Então, a tua pergunta é o que é que me vai ajudar a identificar? uhum, Por si só já é o primeiro pilar, identificar. ok, Mas se eu identifico uma coisa que eu não compreendo, eu não vou fazer nada com aquilo. Olha, vou dar um ok, exemplo. Eu identifiquei que eu tenho um berbequim em casa, uhum, ok? E que ele serve para alguma coisa, mas eu certo, não compreendo ao todo o que é que aquilo serve, como é que eu uso aquilo. Então, por certo, isso é que identificar é o primeiro passo, uhum, mas compreender, eu diria que é o segundo passo. Então, vamos dizer assim, eu sinto medo, ok? Eu identifiquei a minha emoção medo. Agora eu tenho que compreender para o que é que este medo serve, qual é que é a função dele.
E depois Uhum. eu posso usar esse medo para me preparar, porque eu já compreendi, já o posso usar. E depois é que venho regular. Então agora vou regular a intensidade desta emoção, ou aumentá-la ou diminuí-la de acordo com o Uhum. comportamento que eu desejo. Então, para responder aqui à tua pergunta, quando nós falamos em inteligência emocional e nós já temos o identificar, o compreender, usar e regular, e obviamente que isto é um processo para a nossa vida, não é nós de repente, eu já sei o que é que isto é, então eu uso isto em todos os contextos e está tudo fixe, não é isso? Certo. Então, mas a partir do momento em que eu consigo identificar e compreender e usar e regular, vai ser mais simples para mim eu conseguir ter os comportamentos que eu desejo. Porque uma das coisas que nós percebemos em inteligência emocional é que a partir do momento em que nós nomeamos a própria emoção, a intensidade dela acaba por baixar, ou imagina que eu estou num medo muito elevado, em Uhum. determinado contexto eu consigo ou nomear aquela emoção, ou parar, porque depois existe um conjunto de estratégias, não é? Para eu nomear uma emoção e para eu identificar, eu também tenho que parar, tenho que observar. Então é todo um contexto que me ajuda, porque há pessoas que, por exemplo, conseguem sim, têm uma capacidade de, é o que chamamos de consciência emocional, têm a capacidade de compreender, de identificar aquilo que estão a sentir, mas depois não sabem o que é que vão fazer com aquilo. Ok. E este é o que é o perigo aqui. Certo. Mas então, só o identificar, e eu já tinha ouvido isso também do Chris Voss, daquele ex-negociador do FBI, que Uhum, fala no labeling, uma das ferramentas que ele utiliza é o labeling, não é? E que os testes do fMRI, não é? De malta que, com as cenas na cabeça, quando identifica a emoção, só isso faz baixar a intensidade dessa emoção. Só o dizer a emoção que eu estou a sentir faz diminuir essa intensidade. E uhum. a pergunta é, relativamente então aqui ao labeling, se isto faz diminuir, tem a ver com a partilha das emoções com outras pessoas. Ou seja, será que se eu partilhar essas emoções e aquilo que eu estou a sentir com outras pessoas, e eu estou, por um lado, a fazer uma coisa parecida com esta do labeling e, portanto, por estar a identificar isto, ela vai baixar de intensidade, ou por outro lado, eu estou a repisar uma emoção que estou a sentir e, portanto, estou-lhe a dar mais atenção e mais importância e estou a aumentar a magnitude. Porque nós vemos de malta que partilha problemas, não é? Que às vezes essa partilha só faz crescer o problema e quanto eu mais falo disso, mais aquilo me parece uma cena importante, até porque agora tenho muito foco direcionado para isso, mas que de facto às vezes também há aquela coisa do, parece que agora que falei, não é? Descarreguei um bocado. Em que é que Sim. ficamos? É bom ou é mau? Faz bem ou faz mal? Olha, depende do contexto, não é? Não podes dizer depende, era o que eu te ia dizer, não podes responder Pode depende, ser quer dizer, depende. senão, isso Mas senão para isso te respondo eu. Passa, depois não tenho aqui a especialista, para isso digo, ai, depende, pronto, isso está bem, também eu. eu ia a terminar e dizer, vou usar o clichê do depende, não é? Mas depende do contexto. Por exemplo, em termos de comunicação, se eu conscientemente o estou a fazer, a identificar aquilo que eu estou a sentir, a partilhar com outra pessoa, até nesta questão mais social, de às vezes Uhum. pode ser, eu só estou aqui. Repara que nós temos consciência de porque é que estamos ou para que é que estamos a fazer alguma coisa também é importante, este autoconhecimento é importante, porque repara, eu posso chegar aqui e dizer assim, olha, Ricardo, preciso falar contigo sobre algo que me aconteceu. E eu não quero solução nenhuma, eu só quero colocar cá para fora. E de Uhum. repente, se tu também, enquanto comunicador, não percebes que eu só estou num processo de eu não quero soluções, eu não quero que tu me faças perguntas, eu não quero coaching, eu não quero estratégia, não quero nada, só quero estar cá para fora. Isto é importante, também termos esta capacidade, por isso é que a inteligência emocional é para os dois lados, é a nossa capacidade de conseguir identificar, compreender, usar e regular as emoções em nós mesmos e nas outras pessoas. Então tudo isto é Certo, comunicação, que é o que tu trabalhas. certo. E se tu percebes, enquanto comunicador, que eu só estou aqui a desabafar, eu no final vou-me embora e está fixe, não é? Uhum. E eu também tenho essa consciência. No entanto, eu posso vir no dia a seguir, exatamente com a mesma conversa, e tu já começas, epá, calma lá, já não é só desabafar, isto já é queixume, não é? Então, Uhum. talvez eu, enquanto comunicador, vá precisar aqui de começar a fazer outras perguntas, direcionar numa determinada direção. Uhum.
Então há aqui uma linha, não é? No contexto de nós percebermos até a própria pessoa, se é uma pessoa que tem uma tendência excessivamente, e aqui o autoconhecimento mais uma vez é importante. Será que eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência para o exagero e então para o queixume, para a vitimização, para falar das minhas emoções e estar sempre ali num estado Hum, mais em baixo, e então por causa disso eu estou a comunicar e isto já não é benéfico, já não é uma comunicação que me vai, eu estou a identificar a emoção com um sentido de irregular, mas simplesmente para me manter ali, isto é uma coisa. Agora, uhum, o outro lado é, eu estou com um problema e isto está-me a afetar e eu preciso de falar sobre isto até para me ajudar a pensar com mais clareza. Portanto, eu identifico aquilo que eu estou a sentir ao partilhar contigo. Então, às vezes o próprio falar faz com que a pessoa encontre as suas próprias soluções, porque ela está num processo de diminuir a intensidade da sua emoção para começar a pensar mais cognitivamente ou através do pensamento racional. E o falar e o ouvir-se é importante porque não estamos muito presos na nossa cabeça. Então há aqui a linha sim, que é onde é que eu estou neste processo? Eu só é. estou a falar sobre aquilo em forma de queixume, ou eu estou a falar porque realmente eu preciso de regular e até eu preciso identificar aquilo que eu estou a sentir. Então, socialmente isto é importante. Não. Olha, Rita, como é que tu chegaste até aqui? Não é? Fazes isto há 10 anos, como é que foi o teu processo para chegares até ao ponto onde estás a fazer isto que estás a fazer agora? Temos podcasts para isto. Temos, não, e eu não tenho nada marcado para hoje, portanto. Então, mas eu vou resumir. Olha, eu tenho aquilo que eu chamo a checklist da felicidade. Eu percorri Uhum, aquilo a que eu chamo, ou que eu idealizei que era a checklist da felicidade, que era sim, tu estudas, vais para a faculdade, sais da faculdade, arranjas um bom emprego, e eu fiquei aqui. Pronto, ok. Eu cheguei à sim. parte de sair da faculdade, arranjei um bom emprego, e supostamente se eu seguisse todos estes passos eu ia-me sentir feliz, Uhum, realizada, bem com a vida. O que é que aconteceu? Eu estava, o meu primeiro emprego até foi na função pública, estava bem, supostamente estava realizada, tinha aquilo que era suposto ter, mas eu não me sentia feliz. Ou seja, eu uhum, sentia que havia alguma coisa que não estava bem e eu não conseguia identificar o quê. Então foi aqui que começou o meu processo de aquilo que eu achei que era a checklist da felicidade, aquilo que me tinham prometido, ou que eu achava que me tinham prometido, que era a felicidade, não estava a acontecer. uhum. E então naquele momento eu comecei a pensar, ok, então se eu já cheguei à parte de trabalho, então agora é casar, ter filhos, ter uma boa O resto da casa, checklist, não é? o Exatamente. resto da checklist. Mas eu pensei, epá, já Certo. passaram 20 e tal anos, eu cheguei aqui, percorri isto, e não estou onde eu não sinto aquilo que eu achava que iria sentir, então talvez não seja o exterior, talvez exista outra coisa que eu preciso descobrir. Então foi aí que eu Uhum, comecei a fazer perguntas, que é, mas o que é que eu gosto realmente? Quem é que eu sou? E estas perguntas levaram-me ao coaching, levaram-me ao desenvolvimento pessoal e foi aí que, pronto, nesta jornada acabei por descobrir que aquilo que realmente me fazia conectar eram pessoas, era ajudar pessoas mais nesta parte de se descobrirem, de perceberem quem é que elas são. E ainda hoje eu me faço esta pergunta, não é? Porque há bocadinho tu, quando nós começamos, tu fizeste uma pergunta, quem é a Ana Rita? E eu disse-te o que era profissionalmente, mas depois certo, disse, olha, são muitas outras coisas. certo. Portanto, eu vejo que este é um processo que eu faço, que eu continuo a fazer em mim e com uma enorme curiosidade também ajudo outras pessoas a fazerem e a se descobrirem. Depois entrou aqui a inteligência emocional, a descobrir como é que as emoções têm um impacto na nossa vida, na nossa vida profissional, no nosso contexto de relação, e acabei por transformar aquilo que foi também que é uma paixão minha no fundo, que é este meu autoconhecimento, na minha profissão. Não. E onde é que tu sentes que está o teu processo? Ou seja, falaste aqui de um processo de uma série de checklist que foste fazendo, olha, fiz isto, depois não estava bem com aquilo, não estava bem com aquilo, não estava bem com aquilo. Onde é que tu sentes nesse teu processo que ainda não estás onde queres estar? Ou seja, onde é que tu te sentes incongruente
enquanto comunicador, enquanto coach, enquanto estás a fazer perguntas às outras, aquelas perguntas que tu às vezes fazes aos outros e dizes assim, essa não é uma pergunta para mim também, como é que eu respondia a isto? Não é? Onde é que estás nesse processo? Olha, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Onde é que eu estou nesse processo? Olha, uma das coisas que eu noto é que nós nunca temos certezas em relação à vida. E, Hum, portanto, e há uma estabilidade, e quando eu atingo uma determinada estabilidade, é aquela pergunta que muitas vezes faço aos meus clientes, que é: onde é que tu desejas estar daqui a 5 anos? Onde é que tu desejas estar daqui a 10 anos? Eu vejo que estão muitas vezes, é uma das perguntas que eu mais me faço, hum, que é: eu há 10 anos, há bocadinho perguntaste-me há quanto tempo é que eu faço isto, e faço isto há 10 anos. E há 10 anos eu imaginei que possivelmente eu estaria aqui e também poderia ter outras coisas ou outra estabilidade nesta fase da minha vida. Mas é uma pergunta que eu me faço, que é: quem é que é, onde é que ela quer estar daqui a 5? Onde é que ela quer estar daqui a 10? E muitas vezes os meus clientes retornam: ai, mas isso ainda falta tanto tempo para estar daqui a 5, daqui a 10, eu não tenho a certeza. E isto também é uma coisa que eu tenho para mim, que é: eu também não sei onde é que vou estar daqui a uhum, 5 a 10 anos. E essa pergunta, quem é que eu quero ser daqui a 5 e a 10 anos? Eu continuo neste processo de quem é que é a pessoa que eu quero ser. E a pessoa que eu quero ser é muitas vezes trabalhar nas partes de mim que eu sei que eu posso melhorar, que eu ainda não estão totalmente desenvolvidas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se há 15 anos dissessem que eu ia estar a comunicar num podcast ou numa hum, palestra, eu ia dizer: isso é completamente impossível, porque eu era aquela pessoa. Primeiro, eu tenho uma característica de personalidade que é introvertida. E além desta característica de personalidade, eu associava isto que era tímida. Então eu sempre fui aquela pessoa que ficava no canto, na escola não levantava a mão, quando tinha apresentações eu não queria fazer apresentações, ficava-se tempos infinitos sem dormir, dias, semanas, só a pensar que eu ia fazer uma apresentação para os meus colegas da uhum. turma. Então, se me dissessem que eu ia fazer, que isto era o meu trabalho neste momento, era impossível. Impossível. Se eu agora não consigo, então há uma curiosidade minha, que é tal, às vezes, eu não sei se é a palavra incongruência, mas é: Hum, onde é que eu vou estar daqui a 10 anos? uhum. Então, Será que aquilo sim. que Não, eu. ia-te perguntar se tu, se algum dos teus clientes consegue responder isso que não seja com uma pergunta, com uma resposta relativamente vaga. Ou Até seja, hoje, sim, será, ou seja, será que alguém convicto, não é? De dizer, pá, não, daqui a 10 anos exatamente o que eu quero é isto, assim, 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 assim. Porque no coaching nós temos muito esta presunção e pressuposto de definir objetivos, certo? Parte do processo de coaching é a definição de objetivos, senão 90% do processo de coaching é a definição de objetivos e depois fazer perguntas sobre se aquilo faz sentido, se não faz sentido, como é que chegamos lá, se faz, etc. Vá. Sendo que há uma parte aqui desta cena da definição de objetivos que é wishful thinking sempre, não é? Porque, não é? Deus ri-se dos planos que nós fazemos, não é? Aliás, ainda agora vimos o quanto a natureza se pode rir à gargalhada de qualquer tipo de planos que a malta faça, porque, não é? Se decidirem 4 dias de desbastar esta cena toda, pronto, agora vai tudo, porque é assim, não é? E, e portanto, eu acho sempre um bocado estranho, não é estranho, mas é um bocado esquisito esta cena. Temos planos completamente estanques de pá, é isto que nós queremos daqui a 10 anos. Se não há de ser sempre uma resposta um bocado lata de pá, o que eu quero é estar naquele ponto por ali, imagino eu que seja por ali, e portanto vou dar passos para chegar até ali. E depois o que é que até ali é, isto ainda está um bocado difuso, não é? Com a velocidade a que isto está a aumentar, a mudar, não é? Sei lá, o que é que com a inteligência artificial, o que é que vai ser daqui a 10 anos? Não faço- uhum, Na verdade, não faço ideia, não é? sim, sim. Na verdade, sabes que é curiosa essa tua pergunta, porque, por um lado, nós sabemos isso,
que acaba por ser a nossa visão. Por outro lado, existe em nós esta necessidade de certeza. Então, muitas Certo. vezes, é esta necessidade de certeza que faz com que, aquilo que eu noto com os meus clientes e até comigo, que é, por um lado eu quero aquilo, e então aquela visão, mas por outro lado eu não tenho a certeza, então eu começo a duvidar de mim, e já não é duvidar só se eu vou chegar lá ou não, é duvidar dos passos que eu tenho que dar agora para chegar lá. Certo. Então é aquele medo que às vezes impede de fazer aquilo que é necessário fazer para pelo menos me aproximar aquilo que eu acho que é o pensamento imaginário. Então acabamos, e isto também respondendo à tua pergunta anterior, que é às vezes onde eu noto, que é o medo de eu vou dar este passo, mas e se isto for só uma ilusão da minha cabeça? E, Certo. se isto, e será que é mesmo isto que eu quero? Será que é mesmo por aqui que eu quero? Então, existe sempre esta necessidade quase de certeza, que eu própria também sinto, que Uhum. faz com que no momento presente eu não dê o passo que é importante dar, porque se calhar é só uma ilusão. Se calhar eu não quero Certo. assim tanto. Será que isto também é Sim. para mim? E não dando o passo que tens que dar, essa ilusão materializa-se em ilusão, porque depois de facto não deste o passo, logo ela não acontece, não é? É uma profecia Exatamente, autoconcretizada. exatamente, exatamente. E eu acho que este paradoxo de conseguirmos viver na certeza da incerteza, ou seja, de conseguirmos aceitar com que a certeza é, e eu não sei muito bem o que é que vai acontecer, nem como vai acontecer, nem quando é que vai acontecer, e que no fundo eu estou a dar passos muito seguros agora para um sítio muito inseguro à frente, que não faço a mínima ideia sequer se vou chegar lá, não é? Aquela, aquela cena que o Hormozzi fala do, desta jornada do empreendedor ser como uma corrida em que eu sei que tenho que correr, não sei durante quanto tempo nem onde é que está a meta. Porque Exato. eu só sei é que tenho que correr, não é? Mas não faço ideia de onde é que está a cena, porque pá, vou é correr. Nem sei se estou a correr muito bem na direção certa, parece-me que deve ser mais ou menos para ali, mas pá, há uma prova chamada Ultramaratona das Areias, que é no deserto do Ok. Saara. E é uma prova que dura normalmente 7 a 8 dias, dependendo da velocidade a que os tipos correm. É uma ultramaratona, ou seja, são 250 ou 300 quilómetros nas areias, em que há muita malta a perder-se e alguns deles a morrerem perdidos no deserto, ficam perdidos no deserto, depois não encontram pontos, e é um bocado aquela coisa de há um tipo famoso que se perdeu durante muito tempo, conseguiu não falecer, que é uma ótima, e depois voltou e ele a certa altura dizia assim: pá, eu não sabia eu não sabia se estava a correr bem na direção certa, mas o que eu sabia é que tinha que correr, porque ficar aqui é que não dava, não é? Portanto, eu tinha que correr para algum lado. E às vezes parece um bocado aceitarmos este paradoxo de facto, esta insegurança que existe, porque na verdade nós não temos a certeza se vamos acabar os dois este podcast, porque não há certeza nenhuma sobre absolutamente nada, não é? Eu já tive, eu já tive a fazer webinars em que falta a luz a meio, portanto, não acabou o podcast simplesmente por falta a luz, não é? Exato. Mas esta incerteza que nós não temos, que na verdade temos na mesma que fazer planos para daqui a 10 anos, porque eventualmente podemos estar vivos lá. E se chegarmos lá, se chegarmos lá vivos e não tivermos feito planos, vai ser muito estúpido, não é? Vamos sentir muito farto dessa cena. Sim. Como é que se lida com estas emoções a mexer com isto tudo? Olha, primeiro de tudo, parece que a emoção que nós estamos aqui a falar muito quando falamos da incerteza é o medo, não é? Quase que parece que é a emoção que prevalece. Então, eu gosto também de dizer, partilhar com os meus alunos e com os meus clientes uma frase que é: nós procurarmos certezas no mundo incerto é quase Uhum, a receita para o nosso sofrimento, uhum, e para a estagnação, porque nós vamos acabar estagnados a procurar. E eu noto que muitas vezes é aqui que a paralisia acontece, que é uhum, procurar esta certeza constante, e há uma uhum. confusão que às vezes chegam até mim e dizem: ai, Rita, eu quero clareza. Mas na verdade eu noto que não é clareza que querem, é certeza. Então eu desmistifico logo. Clareza e Sim. certeza são coisas diferentes. Clareza é onde é que eu estou agora, por onde é que eu quero ir fazer esse plano daquilo que nós queremos, para onde queremos ir, e
dentro deste onde eu estou e para onde eu quero ir, quais são as ações que eu posso tomar. Eventualmente, se o plano, até porque muitas vezes o plano, e é interessante que eu noto isto nos processos, o plano nunca é uma coisa de tu fazes isto, a seguir fazes isto, e é 100% certo que vais lá chegar. O que eu noto é, tu vais dando os passos, não só a clareza vai aumentando, como também este sentido de, eu diria, a segurança no processo vai aumentando, porque à Uhum. medida que nós caminhamos, nós vamos nos sentindo mais seguros. Dar esta metáfora de, é quase como nós estarmos numa, imagina, numa noite, durante a noite, estás dentro do Uhum. carro e a única coisa que tu tens são os faróis do teu carro a iluminar. Então só Certo. tens ali um bocadinho de visão. Ou tu ficas no carro a procurar certezas de que este é o caminho certo, ou então tu ligas o carro, começas a conduzir e começas a seguir as indicações que te vão sendo dadas. E este é aquilo que eu digo que nos traz a segurança, que é a clareza é primeiro saber que eu estou dentro do carro e que neste momento o carro está parado. E tens duas opções. Ou ficas dentro do carro a imaginar o caminho todo e a ter certeza que aquele é o caminho certo, ou então dás à chave e andas. Então é sempre muito melhor nós darmos à chave e andarmos, mesmo sentindo medo. Então é fazer apesar do medo. Isto é uma frase clichê, mas é aqui que nós vemos que a segurança aumenta, a clareza também, e é onde nós encontramos as maiores respostas, não é porque estamos parados só a pensar, é também agimos. Então a Uhum. ação é importante no processo das nossas emoções, porque a própria palavra emoção significa mover-nos, então a ação. Então o que é que as emoções querem? A ação não é ficar só, como nós dizíamos há bocadinho, a identificá-las, a compreender, é identificar, compreender e usar. Então a parte de usar é a parte de agir. Também é bom que neste processo possamos ter alguém para nos ajudar nesse processo de ação. Certo. E que ações é que tu fizeste para passar da menina introvertida e tímida para esta leoa dos palcos e dos webinars e das formações? Que coisas é que tu fizeste para melhorares a tua comunicação com os outros? Olha, eu diria que a coisa mais, talvez a coisa, é nós Uhum. termos coragem de admitir a nós mesmos que podemos ser mais, ir Uhum. mais além. Depois a segunda coisa eu diria que é a humildade para nós sabermos que não sabemos tudo e que por isso existem outras pessoas que nos podem ajudar. Então, termos esta vulnerabilidade e esta humildade para pedir, eu preciso que alguém me ajude neste processo. Então, uma das coisas que eu vejo que é fundamental e que foi fundamental no meu processo é o apoio, é ter um mentor, é ter um grupo de pessoas que possam sempre mostrar que, olha, existe ainda um bocadinho mais que tu que podes fazer diferente. Um, e podes melhorar aqui, então podes fazer isto de forma diferente e ter essa coragem para agir, no fundo, para quebrar, eu gosto de mostrar a mim mesma que há um caminho a mais e que talvez não seja assim tão assustador, por exemplo, falar em público. Não, Uhum. talvez não seja assim tão assustador fazer networking, por exemplo, que era para mim uma coisa, é mesmo difícil. Acho que as pessoas, quando eu estou a falar, as pessoas não sabem o quanto era difícil para mim comunicar, estar com outras pessoas que eu não conheço de lado nenhum. Então a melhor forma que eu tive para trabalhar isto foi meter-me nos leões, que é, ok, se eu quero crescer, se eu quero ser melhor, então eu tenho que procurar, procura aquilo, há uma frase que eu dizia muito a mim mesma e partilho também com os meus alunos, procura aquilo que tu sentes que está em falta na tua vida. Procura aquilo que tu sentes que está em falta na tua vida. Onde é que estão as pessoas que te podem ajudar? O que é que tu precisas de aprender? Para onde é que tu precisas de ir? E vai com medo. É mesmo isso, vai com medo, olha, faz coisas que não são as melhores, que não são perfeitas, mas que pelo menos tu vais aprender nesse processo. Uhum. Então é muito isso, aprender nesse processo. Tu começaste a trabalhar com coaching e com inteligência emocional antes de começares a comunicar mais em público ou foi ao contrário?
Olha, foi quase ali um misto. Porquê? Hum, Porque quando eu comecei, em 2015, foi na altura em que o desenvolvimento pessoal começou aqui a dar começou-se a falar mais. Foi naquela altura entre não se falava muito para começar a falar-se. Eu certo. não tinha, eu não Foi tinha, o antes e depois do gol do Éder. exato. Ou seja, eu estava nessa, eu já estava, quando foi o gol do Éder, foi quando aquilo explodiu e eu já tinha começado um bocadinho antes. Certo. E, olha, eu não tinha clientes, eu não era conhecida, portanto, era qual é que era o que é que eu preciso de fazer? E eu Uhum. lembro-me eu estava num processo de coaching também, e ela, o que é que tu farias se não fosses paga? E eu disse, eu fazia vídeos no YouTube. Então comecei a fazer vídeos no YouTube. Portanto, o meu primeiro vídeo foi em 2016, em março de 2016, portanto, um ano depois de eu já ter começado. E isto ajudou-me, ou seja, o gravar, por exemplo, agora a gravar vídeos, nós temos mil e uma edições, até que o telemóvel se grava. Em 2016 não era assim, não é que 10 anos seja muito, mas mudou muita coisa nestes 10 anos. Certo. Então foi assim que eu comecei a Ainda gravar podemos vídeos ver para esse vídeo de 2016, está na net. podem sim, eu mostro aos meus alunos muitas vezes esse vídeo para ver como é que nós começamos e nunca o vou tirar, mesmo para mostrar a evolução que por onde é que nós começamos e quando nós começamos não fazemos as coisas perfeitas, portanto, e aquilo mostra mesmo o meu processo, por isso é que eu gosto de ver esse vídeo e às vezes vou lá ver para me relembrar. Portanto, podem procurar, está no YouTube. Foi o primeiro vídeo em 16 de março, 6 ou 16, assim, uma coisa, de 2016. E então foi aí que eu comecei também a procurar perceber, olha, se calhar preciso de comunicar um bocadinho melhor. Uhum. Aqui preciso de mostrar mais segurança. Como é que eu posso dizer isto de uma forma diferente? E não Uhum. está perfeito, eu continuo a ter as minhas âncoras, mas há coisas que eu fiquei mais atenta a mim Uhum. mesma. O facto de ver os meus vídeos fez com que, ok, o que é que eu faria diferente aqui? Depois, obviamente, ter pessoas como tu que também me ajudam. Hoje em dia é um privilégio, não é? Hoje torna-se muito mais fácil quando Uhum. recebo um feedback, ok, vou fazer isto de forma diferente. Portanto, para mim o feedback é sempre uma coisa muito importante, o ver. Então, isto para te responder, não foi uma coisa de eu fiz uma primeiro a outra, Certo. eu diria que o meu próprio processo de desenvolvimento esteve sempre aí e ainda está, portanto, é Sim. um caminho. Sabes que isto é um caso tipo, um caso muito tipo, e eu costumo dar esta frase, mas é título de exemplo, que é: se não consegues comunicar aquilo que vales, vales apenas aquilo que consegues comunicar. Porque, na verdade, a comunicação é o capo da tua competência. E tu começaste isto mais ou menos ao mesmo nível, não é? Ou seja, eu estou a começar este processo, quero mais clientes, então vou comunicar um bocado mais e etc, etc. Mas tu podias ser já a melhor coach, a pessoa mais entendida em inteligência emocional, incrível, espetacular, não sei, que se não conseguisses comunicar isso para fora, chapéu, não é? Ou seja, não consegues mostrar às outras pessoas todo o teu valor que está aí dentro. Por isso é que eu acho mesmo essencial este skill da comunicação. Sim. Como é que tu vês isto diferente? Ou seja, nós falamos aqui muito do um para um e das perguntas que tu fazes no um para um e da forma como tu procuras perceber quem é que está no um para um e, portanto, todas estas ferramentas que são essenciais. No teu programa, falamos um bocadinho de como é que é o teu programa Mapa e como é que, a nível da comunicação, tu tens que fazer coisas diferentes, porque estás num cenário diferente, provavelmente tens coisas gravadas, tens coisas ao vivo, em direto, como é que é isto? Como é que funciona? Ou seja, como é que tu procuras adaptar a tua comunicação para que as pessoas consigam ter resultados tal como têm no um para um? Obviamente, claro que não são os mesmos, porque é impossível sermos os mesmos. Se eu andar sempre com a mãozinha dada, é diferente do que, do que a malta partir. Mas como é que tu consegues lidar aqui com a comunicação, fazer as coisas diferentes? Olha, no programa em grupo, que é o nosso programa MAP, nós temos então as Uhum. aulas gravadas e eu procuro que sejam aulas muito curtas. E porquê que eu percebi? Porquê que eu faço isto? Porque eu percebo que quando nós estamos a ver uma aula gravada, a nossa atenção também rapidamente vai para o outro lado qualquer ou podemos ser Hum. interrompidos. Então, se for uma aula curta, é mais simples eu dizer, olha, eu tenho uma aula de 5, 10 minutos
eu vou ver esta aula porque são só 5, 10 minutos, de que eu vou ver uma aula de 45 minutos. Então, as minhas aulas gravadas, aquilo que eu coloquei como principal quando estava a gravá-las era: eu preciso de manter isto curto, direto ao ponto, e que a pessoa tenha alguma coisa para fazer no final daquela aula. Em 10 minutos conseguir fazer isso. No meu programa eu também tenho sempre a componente de Zoom, ou seja, não só aqui na questão do mapa, nós temos outros Certo. programas que são só gravados, mas na questão do mapa nós temos as sessões em direto 2 vezes por mês. E aqui já é um outro lado, porque já é uma sessão que são 90 minutos, então eu preciso ter as pessoas envolvidas naquela sessão de 90 minutos e ao mesmo tempo eu necessito que elas saiam de lá com um insight, uma ação. O objetivo é sempre elas terem um insight e uma ação. Então eu procuro ser o mais dinâmica possível também, ou seja, essas sessões em direto, elas são pensadas de acordo com aquilo que nós trabalhamos no mapa, ou seja, as pessoas sabem que venham para uma sessão comigo e nós vamos trabalhar em alguma coisa em conjunto. Nós vamos fazer alguma reflexão em conjunto. Eu vou utilizar a primeira parte mais teórica para ser o mais dinâmico possível. Então, normalmente também gosto de usar suportes, porque não só para mim me facilita enquanto facilitadora do processo, mas eu sei que se eu tiver um suporte visual, vai ajudar também a pessoa, o que é que vem a seguir, qual é o slide que vem a seguir, então isso também vai ajudar. E depois ter a partilhas, então eu tenho sempre um momento de partilhas em grupo, que é a parte em que os meus alunos pelo menos gostam mais, e nunca, quando elas fazem as partilhas em grupo, não sei se algum deles está aí, mas quando eles vão para a sala e fazem as partilhas em grupo, eu sei que vou sempre ter um comentário que é: Ana Rita, não foi tempo suficiente para nós partilharmos. O que para mim também é bom, porque eu digo, então para a próxima vocês vêm outra vez, que é A para tua, terem sempre. essa é uma luta aqui no Carismágico, que eles acham que eu roubo o tempo. Eu digo 5 minutos, eles dizem: "Não foi 5 minutos, isto não foi nada 5 minutos, isto é um escândalo." Eu agora tenho o telemóvel com um cronómetro, como é, ponho assim quando começa, Muito só para bom. mostrar: "Não, está aqui, só está aqui." Sofres do mesmo, não é? Não somos diferentes. Mas o meu aparece em cima, o cronómetro. Aparece lá, portanto, esse de dizerem que eu não dou o tempo, só dizem sempre que não é tempo suficiente. Pronto, então são estas duas estratégias que eu uso. Quando é gravado, ser o mais curto possível, quando é um programa, por exemplo, nos vídeos no Sim. YouTube já não uso mais tanto essa estratégia. Aqui num vídeo no YouTube uso mais a estratégia da edição, procuro que a parte, aqui já é mais do editor, Certo, criar certo, certo. mais movimento. E ao mesmo tempo, obviamente, manter com que o conteúdo seja Sim. interessante, às vezes mesmo Certo. ele sendo um bocadinho mais pesado. Sim, Então é. eu tive no outro dia, estava a falar, por acaso foi aqui no podcast, não sei se comentei isso com ele aqui no podcast ou se foi fora, que foi com o Gonçalo Gil, que é um mágico, um ilusionista português, um dos mais premiados, e ele estávamos a falar precisamente de conteúdo e do attention span das pessoas, não é? Que está mais curta a atenção e, portanto, fazemos. Por outro lado, eu estava-lhe a dizer: ok, tudo certo, mas os podcasts mais ouvidos do mundo têm todos, 3 horas para cima, não é? Os Joe Rogan são de episódios de 3 horas, os Huberman Labs no mínimo de 2 horas, 2 horas e meia, o Mel Robbins, ou seja, todas estas coisas estão para isto. E ele disse uma coisa interessante que eu ainda não procurei utilizar aqui no Carismágico ou em nenhuma das coisas, mas que eu acho que é uma coisa que nós poderemos utilizar, que ele disse assim: está bem, mas isso as pessoas ouvem enquanto estão a fazer outra coisa. E eu pensei e disse assim: a Sacana de facto tem razão, porque muitos destes podcasts, quando eu ouço, às vezes ouço partidos, não é? Ouço um bocado agora, um bocado agora, um bocado agora, é quando estou no carro, quando vou em viagem, quando vou fazer alguma coisa e pronto, e tenho ali, meto no Spotify, está ali o episódio de podcast. Que no caso, às vezes, dos vídeos e dos conteúdos que nós estamos a dar, não funciona muito bem assim, porque eu preciso que as pessoas vejam o que eu estou a fazer, não é? Vejam, na prática, vejam mesmo, não é? Se eu estou a falar de um gesto de comunicação, preciso que eles vejam aquilo que eu estou a fazer, ou que eles façam alguma coisa, não é? E no carro, eles não vão parar o carro para aí agora fazer aqui um exercício e escrever aqui uma cena, não é? E, portanto, Sim. não sei se é só o formato, ou seja, se eu, pelo facto de pôr em vídeo, as pessoas sentem que têm que ver e, portanto, ok, agora tenho que estar aqui parado a prestar atenção,
ou se nós conseguíssemos criar este conteúdo também estilo só podcast, em que as pessoas sabem que vão estar só a ouvir, se não podíamos fazer uma coisa de 3 horas se nos apetecesse. Sim, eu ia dizer justamente isso, que o podcast, esses longos, a maior parte das pessoas usa em viagens. Por exemplo, Uhum. viagens, é aquilo que eu mais ouço quando pergunto a alguém quando é que ouviu aquele podcast, é porque estive numa viagem, aproveito e vou ouvindo. Portanto, eu acredito que se nós fizéssemos esse tipo de podcast aqui, que seria exatamente, aliás, eu acho que existem já alguns em Portugal que têm esses conteúdos assim mais longos. Mas eu Sim, acredito sim, nisso. conheço só o Despolariza assim, com um conteúdo às vezes mais longo, mas ainda assim não chega, raramente chega às 3 horas, normalmente anda ali na uma e pouco, mas sim, ainda assim é Sim. mais longo. Bom, Portanto, é muito isto, ou seja, as pessoas fazem porque estão a fazer. O que me leva a outra questão: será que nós também não estamos a hum. fazer as coisas porque estamos realmente distraídos, nós não nos conseguimos concentrar num vídeo ou em alguma coisa e estar só a fazer aquilo? Nós estamos a fazer aquilo e outra coisa. Bem, sim e não, ou seja, o que é que eu acho? Eu acho que quando o comunicador é dinâmico, com, com adição, obviamente, de alguns conjuntos para adicionar alguma coisa ao vídeo, eh, a coisa funciona. Se o conteúdo não for dinâmico e o comunicador não for dinâmico, vai ter dificuldade. E nós vemos isso pelos filmes, não é? Há filmes de 3 horas que parecem voar e filmes de 90 minutos que nunca mais acaba aquela cena, não é? Portanto, não tem tanto só a ver com, pá, eu não consigo estar, eu não me acredito que alguém que, sei lá, mesmo estas gerações mais novas que estão perdidas, para mim, esta juventude está perdida. Mesmo estas gerações mais novas, não me acredito que estejam a ver um filme, sei lá, o Lobo de Wall Street, que é um filme, pá, com intensidade, com cenas dramáticas, com cenas engraçadas, com muitas mudanças de cenário, com uma história muito cativante, com atores muito cativantes ali, e que estejam também ao telemóvel pá, uma coisa é mandarem uma mensagem, outra coisa é estão ao telemóvel a fazer outra coisa enquanto veem o filme. Pá, acho isso difícil, acho que essa capacidade de multitasking, que não é bem multitasking, Sim. não é estar a fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mas acho que perdem depois um bocado do fio à meada. Portanto, eu acredito que é possível fazer conteúdos de vídeo. Agora, com certeza precisavam ter mais produção do que dois macacos Uhum. no Zoom, como estão agora, e estes dois aqui a falar não tem mais. Por muito cativantes que nós sejamos, e somos, quer dizer, isto não é? Somos extremamente cativantes a todos os tipos de níveis e coisas, cenas. Pá, mas obviamente o nível de produção de um filme é diferente deste nível de produção. E portanto eu acho que há formas de nós fazermos mesmo conteúdo em vídeo que tem essa cativação. Agora, claro que se eu for um comunicador que utilizo pouco das minhas competências comunicacionais, se eu utilizo pouco as mudanças de voz, se eu utilizo pouco a expressão não verbal, se eu só utilizo palavras, pá, vai ser duro, e aí vai ser mais duro. Vai ser violento. E aí vais ter mais dificuldade da pessoa ficar, é claro. Agora, pá, também acho que é possível nós fazermos isso. Presencialmente é muito mais fácil isso acontecer, obviamente, porque a tua energia presencialmente passa de uma forma diferente. Em vídeo, temos mais desafios em conseguir fazer passar, mas acho que é possível. E acho que daquilo que eu tenho visto, tu cada vez mais te estás a libertar, não é libertar, a palavra não é libertar, é explorar, é isso que eu queria dizer. Estás a explorar nos teus vídeos também fazer coisas ligeiramente diferentes e que impliquem mais dinamismo, que não seja só Uhum. a edição de vídeo que ajuda, mas tu própria assumires essa confiança de seres mais dinâmica Uhum. e explorares mais isso, que vai fazer com que a rotação aconteça. E se não acontecer, é Sim. porque eles são parvos. No fundo é isso que nós temos. É não ficar, é porque não merece. Isso mesmo. Não é nada. É assim mesmo, temos que ser assim. Pá, quem não está, oh, rua, não me estragues aqui o tempo de visualização no YouTube. Pato para janta. Olha, Ana Rita, gostei muito desta conversa. Nós vamos ter aqui depois mais um bocadinho, vamos sair daqui do YouTube e vamos ao Cariz Mágico, aqui à nossa comunidade, fazer ali umas perguntas e respostas, que eles têm sempre normalmente assim umas perguntas e respostas. Vamos fazer isto em exclusivo, este nosso período do podcast agora vai estar em exclusivo ali na nossa comunidade.
para todos os milhares de milhões de pessoas que estiveram aqui a ver e que ainda vão ver isto depois na gravação, nas suas viagens de carro, agora vão estar a ouvir o nosso podcast. Obrigado por estarem aí, obrigado Ana Rita pela forma Obrigada. espetacular como estiveste aqui, aberta a responder estas perguntas todas. Acho que foi uma conversa mesmo muito fixe. Eu pelo menos gostei desta conversa e que eu costumo gostar das nossas conversas, acho que são muito fixe. Por isso é que te convidei também, que acho que é giro nós estarmos aqui a falar. Como devem ter percebido, as pessoas estavam a ver, não havia aqui guião nenhum, ou seja, não tinha perguntas nenhumas. Eu próprio não tinha perguntas preparadas, tinha aqui uns tópicos que eu achava que eram interessantes falar, de coisas que eu achava que eram interessantes, que eu tinha curiosidade sobre antes, falar com ela. E acho que muitas boas conversas também se desenvolvem. Isto aqui, uma ferramenta de comunicação é a curiosidade, como a Ana Rita estava a falar há pouco, da curiosidade com os clientes. Esta curiosidade de nós querermos saber mais sobre a perspectiva da outra pessoa é normalmente o que faz com que as comunicações sejam interessantes. Portanto, obrigado a todos que estiveram aí, obrigado a ti, Ana Rita, vemo-nos já daqui a Obrigada. bocadinho, está bem? Beijinhos, beijinhos, obrigado e até à próxima. Obrigada, Ricardo.